Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Primer TV. Hoje eu estou novamente com Olavo Pereira Oliveira, especialista em narrativas, e vai falar para a gente um pouco mais do que é isso que hoje em dia a gente ouve falar o tempo todo, storytelling, tanto pessoal quanto empresarial. Bem-vindo, Olavo. Obrigado, Sigrid. Prazer estar aqui de novo. Olavo, para a gente já começar. Nessa nesse mês inteiro, essas campanhas todas, elas tiveram esse fundo, não sei se você percebeu, de histórias contadas. Pegaram uma pessoa famosa, aí contaram como é que era na infância e levaram, a Britânia, acho que ela fez isso, algumas marcas, elas fizeram esse apelo de contar uma história para poder vender aquela campanha. Fala pra gente um pouco, por que hoje em dia tanto tem se falado a respeito disso, dessas narrativas? Eu acredito que isso, falando de marcas, né, de como as empresas estão se colocando, acho que tem a ver com muito da transformação digital também que a gente tem na publicidade, né? Então a publicidade está se reinventando e hoje a gente não tem muito mais aquela comunicação que é de um meio, né, para uma massa, né? Essa comunicação de massa que era muito comum. Hoje a gente tem mais a comunicação de um para um, né? Então, a partir do momento que você abrir um canal no YouTube, ou você já tem um perfil no Instagram, você já tem uma mídia própria, né? Você já tem o seu próprio veículo, né? Hoje em dia é isso, você tem uma câmera de vídeo, né? A gente está aqui no estúdio, né? A gente vê as câmeras, tem todo um aparato, mas hoje esse aparato está no bolso das pessoas. Verdade. Então ela produz o seu próprio programa, ela produz o seu conteúdo. E aí o grande disputa nesse momento é pela atenção das pessoas, e aí para você conseguir uma atenção de alguém para assistir o teu conteúdo, isso tem que ser muito relevante para a pessoa, né? Então a relevância ela tem muita conexão com a história que você está contando, mas não é simplesmente contar a história por contar. Tem que ser uma história que conecte com a pessoa de alguma forma. Emoção. Que conecte com a emoção. Então, eu não sei se tu viste um que eu achei assim... Primeiro que a história eu já acho fantástica. É de um senhor que é casado há muitos anos e a esposa parece que perdeu a visão. E é de uma marca de maquiagens. Ele fez um curso de maquiagens para maquiagem. Olha que coisa linda. Muito a história legal, já é maravilhosa. E essa empresa... pegou a história dele e fez a campanha. Ficou perfeito, porque não tem como você não se conectar, não se emocionar. É bem isso, né? É a própria empresa que produz as maquiagens, né? E era sem falar do produto, né? Essa coisa da comunicação que não necessariamente fala do produto. Mas do que ela fala, né? Ela fala de emoções, ela fala de vivências e por que será que isso conecta, né? É aí que a gente começa a imaginar, porque não é só a história... de alguém que foi lá e fez algo, né? Mas é uma história que ela fala também de mim. Ela fala de emoções muito universais, né? Muito próprias, né? Fala de amor, né? Nesse sentido assim mais puro, né? Como é que a pessoa se doa, né? Para entregar algo para alguém que ela ama. Então você na hora já conecta aquilo com alguém que você ama, né? Um companheiro de vida. Então, é isso que faz a história ser relevante, se conectar com a emoção. E é isso que as pessoas estão buscando. Porque simplesmente vender produto, falando de diferencial, de característica, de atributo, um monte de conceito, um monte de adjetivo, isso não toca o coração, né? E é uma história como essa desse senhor que foi lá, tô fazendo um curso de maquiagem. E aí tem a ver com a esposa que estava perdendo a visão. Isso aí fala de emoção, vender maquiagem sem falar necessariamente só da maquiagem. Exatamente. E aí você tem que entender que a venda ela é uma consequência dessa conexão emocional que ela está fazendo com as pessoas, né? E é isso que de fato... Será que é isso que vai levar a marca a vender mais produtos? Pode ser, mas se a marca vai muito com essa expectativa... ela pode cair no jeito tradicional de fazer, porque o jeito tradicional de fazer é essa ânsia, né? Eu tenho que vender, eu tenho que botar meu produto aqui na frente, eu tenho que falar, eu tenho que fazer um chamado, colocar um slogan bonitinho. E na verdade não, tenta primeiro se preocupar em contar uma boa história, em ser genuíno, ser autêntico, e isso, o resto acaba acontecendo naturalmente, né? Bem legal. E assim, Olavo, como eu falei, hoje é uma tendência tanto do profissional liberal, das empresas, de contarem história para conectar essa emoção do público. De realmente, que cada empresa, cada pessoa tem a sua história. Sim, com certeza. Né? E tem as suas dificuldades, e tem essa jornada. Mas como traduzir isso e fazer com que o seu conteúdo não seja apenas algo comercial, mas que tenha alma, né? Isso. Então, qual é essa maior dificuldade? Por que é tão difícil
difícil? Qual é a tua visão em relação a isso? Do ponto de vista, assim, falando, tentando trazer um pouco para a perspectiva institucional, né, das empresas e das marcas. Tem essa comunicação que às vezes fica, eu quero falar como empresa, eu quero falar como instituição. E aí, se você fala como instituição, você às vezes tira isso de uma camada que é da camada humana. Né? No fim das contas, a instituição, a marca, se a gente for pensar bem, no fundo é uma construção, é uma ilusão, né? É uma realidade imaginada. O que existe de verdade? Existe cada pessoa que toma o seu tempo, que acorda de manhã, que vai lá, trabalha, desenvolve, doa o seu tempo e a sua energia para aquilo acontecer. Então, se a gente começa a se preocupar em olhar para essas histórias, micro-histórias de cada pessoa, uma pessoa que se uniu com a outra, que colaborou, que fez determinado projeto, superou suas que dificuldades, impactou e transformou, superou uma dificuldade que ela tinha. Então, eu acho que a coisa começa, e essa é a primeira dificuldade, você tem que saber, de fato, pesquisar essas histórias e escutar as pessoas que estão trabalhando dentro da sua empresa, porque ali já tem muita história. São elas que fazem a empresa. E elas que fazem aquilo acontecer. Então, ali tem histórias interessantes de doação, de entrega, de algum desafio, de alguma superação de dificuldade. Então, legal, isso tem alguma conexão com aquilo que a pessoa faz? Possivelmente tem. A gente tem que começar a enxergar isso. Então, primeiro fazer esse processo de descobrir essas histórias, né? De trazê-las à consciência e aí pensar em como contar de um jeito que conecte. Porque aí não é só por contar por contar. Ah, não, vamos então ligar uma câmera e deixar as pessoas falarem tudo que elas quiserem falar e que está no pedaço. Também tem limites. Aí a gente tem agora, primeiro a gente descobre, abre essa caixa preta aí das histórias e deixa falar. Depois a gente agora começa a editar isso. Começar a entender, aqui tem um elemento interessante para a gente explorar. E aí a gente vai tentar falar mais com menos, com aquilo que é essencial. Né? E aí vamos transformar isso em uma série e colocar na internet, vamos transformar isso em depoimentos, em relatos, né? Aí existem muitos formatos, né? Eu agora mesmo estou fazendo um trabalho com uma empresa onde eles têm lá, é uma instituição que tem lá os seus valores, a sua missão e tudo mais, mas aí eles têm um momento anual que é um evento que eles fazem, onde então vários líderes da empresa discutem um pouco da estratégia, para onde que a gente quer ir, e aí eles resolveram, por que a gente não pode, num determinado momento, a gente fala tanto desses nossos valores, tentar achar histórias dentro dessa empresa em que as pessoas possam compartilhar e que tenham conexão com esses valores. Então, eles abriram um chamado e foi muito legal que acharam que as pessoas não iam querer contar. Mas, ao abrir o chamado e fazer o convite, apareceu gente querendo contar histórias suas que tinham a ver com uma superação de um problema, de uma questão de um filho que tem autismo. E aquilo tinha ligação com a forma como as pessoas, naquele momento que viram que a pessoa estava com esse problema, se doaram, né? Então, se a empresa diz que é preocupada com pessoas, tenta ver um caso prático de alguém que teve uma dificuldade na empresa e foi lá e eu te cubro aqui para você ir lá levar o teu filho para fazer o exame, para fazer, eu sei que você está com essa dificuldade. Então ela vai lá e conta isso dentro do evento, vai se abrir um momento para que as pessoas compartilhem histórias como essa e outras, né? Que tem a ver com os valores e, na verdade, são casos assim de quem entrou, um estagiário que ganhou uma bucha para resolver na primeira semana e daí, teve lá um suporte. Alguém que tinha que mudar um processo na empresa e falaram, não, você é um cara, confiou. Então aí, em vez de só falar, não, na empresa tem confiança, tem sustentabilidade, tem sinergia, mostra isso. Né? E aí vai ter esse momento com palestras, né, com apresentações. Muito mais. Exatamente. Bem legal a ideia. Você conhece os TED Talks, onde em 10 minutos se compartilha uma ideia, uma história, né, que tem a ver com alguma inovação. Então, por que não podemos abrir isso dentro das empresas? Essa empresa resolveu fazer isso. Outra forma é produzindo conteúdo em vídeo, por exemplo, né? Criando essas conexões. Eu tive um caso de uma empresa que fez isso com colaboradores indo conhecer os clientes. Né? Então, a gente é uma empresa que hospeda sites de várias empresas. Um dia eu vou ser hospedado por esse cliente meu aqui, vou trocar uma ideia com ele, entender o que ele faz. E aí se conecta por isso, às vezes por uma pessoa que gostava de cantar, mas nunca desenvolveu isso, com a empresa, com a cantora que tem o seu site hospedado pela empresa dela e que vai dar uma aula para ela um dia. Então a gente conta essa história desse dia, dessa aula. Então coisas assim simples, autênticas, né, humanas. Uma dúvida, assim, uma curiosidade na realidade. A dificuldade, qual a tua visão em relação a isso? É mais por se superestimar as suas histórias ou subestimar?
Eu tenho visto mais casos de subestimar, a gente acreditar que não tem um arsenal de histórias que valham a pena ser contadas. Isso, talvez assim, um pouco na nossa educação, né, a gente foi sendo talvez exposto a histórias muito grandiloquentes, né, a gente já se acostumou talvez com a mídia, essa coisa de, não, tem que ser uma coisa muito bem acabada, muito perfeita, né, sei lá, as novelas, né, a gente vai, não, tem que ser uma coisa... Mas, e aí a gente tende a achar que a gente não tem, que tem que ser uma superprodução. E hoje em dia está tão fácil, é isso que a gente falou, assim, a câmera está ao alcance de todo mundo, hoje é fácil produzir uma história sem todo esse refinamento. Tem um pouco também de autoestima também, é que às vezes também eu vejo isso no meu próprio trabalho, que eu desenvolvo essa questão, que às vezes essa baixa autoestima faz com que a visão que a pessoa tem dela mesma, ela acabe não vendo esses valores todos, essas superações. Ou então que foque sempre no negativo, né? Mas no negativo não no sentido de superação. Tem algo que apareceu muito assim, cursos que eu já dei, né? Quando fala, por que você, né, qual é a sua dificuldade com a história? Assim, eu tenho medo do julgamento externo. Começa com isso, não, julgamento comum. Externo. Mas quando a gente vai investigando, a gente vê que, na verdade, o o julgamento não é externo, o julgamento é interno, né? Ele começa dentro. Então, isso é algo que às vezes trava também a coisa de escrever. Então, foi interessante que a gente fez recentemente uma pesquisa e assim, 99% das pessoas diziam, né? Não, uma narrativa é fundamental para o sucesso do negócio, né? E aí, ok, você tem uma narrativa sobre você, sabe? Página, quem somos, no teu site, ou na tua rede social, um vídeo... 70% não tinha, apesar de todo mundo dizer que é importante, não tinha, né? E mesmo quem dizia que tinha lá 30%, perguntava assim, está satisfeito? Assim, 100% não está satisfeito. Não, tem que melhorar, e aí tu vai perguntar, mas por que não faz? Porque eu não tenho tempo. Não tenho tempo para começar, mas por que não tem tempo? Porque, na verdade, acha que é difícil fazer. E não é que é difícil, é uma crença, né, de que é difícil, mas é que, às vezes, é se pôr, às vezes começar num processo assim meio sem julgamento, né? Tenta tirar o julgamento e começar a escrever para você mesmo, né? Antes de começar a pensar que tem que escrever para os outros, escreve para você mesmo, começa a botar no papel as ideias, deixa fluir. E aí depois disso é que a gente vai olhar para esse material que a gente tem, porque a gente começa nesse processo a descobrir coisas que de repente conscientemente isso não está aqui, mas aparece. Uma dor, né, uma questão, um desafio, algo que apareceu em algum momento na sua vida, e aí como você começa a conectar aquilo com aquilo que você faz, que tem a ver com a nossa missão de vida. A gente só se dedica a alguma coisa que a gente quer transformar nos outros se a gente tem essa dificuldade dentro da gente. Sim. Né? Eu sempre tive dificuldade. Câmera, eu conto uma história minha que era uma dificuldade que eu tive de uma vez na frente da câmera travar um texto decorado na cabeça, na hora que tinha câmera, tinha gente assistindo, com 10 anos, uma apresentação dentro da escola. Travei, deu branco no texto, cortei, fui para o final. E aquilo foi a minha primeira experiência, assim, com câmera, com apresentação. E hoje eu trabalho ajudando pessoas a fazer isso. Sim. Mas porque foi uma dificuldade que eu vim trabalhando ao longo da minha vida, né? E que tem a ver com as narrativas, porque as boas histórias a gente se conecta tanto que não precisa nem decorar. Não é decoreba. Sim, é verdade. Porque se pensar em decorar mesmo a essência da palavra, é algo que tem que estar no coração. Então, uma boa história, você registra dentro de você, de forma que você vai contar para outra pessoa, aquilo vem. Não é só uma mensagenzinha, um textinho pronto. Né? E a pessoa, ela consegue enxergar, visualizar, essa que é a vantagem da história, né? Que ela conecta e ela começa a visualizar toda aquela cena, todo aquele cenário. Mas eu acho que realmente a gente tem que... Isso tem a ver um pouco com a nossa cultura. Eu acho que as nossas crianças que estão vindo agora, elas já vão vir com uma facilidade que talvez nós não temos. E em relação a esse contar a história, de ser algo simples, ser algo natural. Porque é natural. Sim, e às vezes a gente dificulta pelo fato de não entender dessa forma. Exatamente, é isso que eu falo muito nos cursos. A ideia é despertar o contador de história que já existe dentro de você. Porque a gente já... Contar a história é natural quando na infância, né? Assim como fazer um desenho Só que a gente vai bloqueando isso ao longo da vida porque começa, você não é tão bom, isso aqui não está legal, isso é certo, isso é errado, né? E aí entram os julgamentos que a gente começa a assimilar e aí vira o nosso próprio juiz interno, né? E quando a gente entra em contato com uma história de verdade, é isso que você falou, a gente conecta porque a gente se enxerga na história, né? Tem esse processo de empatia que acontece assim, com qualquer boa história, né? E tudo depende da forma como você conta. Tá vendo a gente aqui, já começou né? E já foi. Mas sempre é um prazer, Olavo, de ter aqui conversando sobre esse assunto. Eu acho que a gente tem que desenvolver mesmo muito, porque faz parte do nosso dia a dia. A gente se destrava também quando a gente tem essa visão de contar histórias a respeito de quem nós somos, do nosso trabalho. Obrigada novamente.
novamente. Agradeço.